Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o momento atual das organizações, o team building. Ou, em bom português, a construção de times mais coesos, integrados e de alta performance. E para essa conversa, eu tenho aqui comigo dois convidados que vivem esse tema na prática. Está aqui comigo o Luiz Carlos Bueno, nosso diretor-geral e fundador, e também Leila Tamela, diretora da Unidade Rio de Janeiro da Wisdom, que possui ampla experiência em projetos de desenvolvimento humano e de cultura organizacional. Sejam muito bem-vindos, Luiz e Leila. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. É uma satisfação estarmos juntos aqui novamente para esse episódio do nosso Papo de DHO. Oi, é muito bom estar junto de novo, falando desse tema de team building, que tá na ordem do dia, né? Nessa época do ano agora, nós estamos gravando agora em outubro, o pessoal está fechando o ano, fechando metas, se preparando para o ano que vem, né? Então, é algo que é bastante importante. Com certeza, Leila. Bom, Luiz, para começar, quando nós falamos em team building, muitas pessoas associam a atividades pontuais, a dinâmicas de grupo ou a eventos de integração. Mas nós sabemos que o conceito vai muito além disso, não é? Gostaria que falasse um pouquinho para nós sobre a amplitude do team building. Pois não, Aline. O team building não é um evento isolado. Na realidade, ele é um processo estruturado e contínuo de fortalecimento da qualidade das relações entre as lideranças e suas equipes, bem como delas com as demais equipes da empresa. Ele tem como base o autoconhecimento individual e coletivo, a confiança entre as pessoas e as equipes e o alinhamento em torno de objetivos comuns. Em um contexto de rápidas mudanças e de regimes híbridos de trabalho, o processo de team building mostra a sua força como instrumento, seja para reconstruir, seja para fortalecer a qualidade das relações e da identidade, visando obter o engajamento e alinhamento de todos no que tange aos objetivos e estratégias da empresa. E eu acrescentaria que ele também responde a uma necessidade emocional das pessoas do trabalho. Após a experiência de não ir trabalhar, de viver esse distanciamento físico, né, na época da pandemia, e em seguida, com a adoção de regimes híbridos de trabalho, é muito importante fortalecer o sentimento de pertencimento, de segurança e de conexão entre as pessoas e entre as várias equipes. O team building é uma ponte para isso. Ele aproxima, estabelece empatia e, sobretudo, cria vínculo entre os integrantes das equipes. Perfeito. Então, mais do que atividades em grupo, estamos falando de uma estratégia que atua na base relacional e cultural das equipes, certo? Exatamente, Aline. É sobre a construção de confiança, é gerar abertura para o diálogo, é desenvolver uma mentalidade, de novo, individual e coletiva, voltada para a construção de um espírito de equipe, em que o resultado seja maior do que a soma de seus integrantes. Muito bom. Agora, Leila, você costuma dizer que as relações saudáveis produzem resultados sustentáveis. Como o team building ajuda a empresa, as suas lideranças e as equipes a chegarem lá? Essa frase traduz bem o que vivenciamos nas organizações. Quando as relações são frágeis, o time até entrega resultados, mas com custo emocional mais alto e muito menos engajamento.
O team building ajuda a criar vínculos genuínos. As pessoas passam a se conhecer melhor, passam a aceitar suas diferenças, a compreender os estilos e as intenções umas das outras. Isso ajuda a mitigar conflitos que não se justificam ou que sejam improdutivos. E também ajuda a tratar dos temas difíceis que de vez em quando a gente tem que enfrentar, né? Nem só de mar de rosa a gente vive. A gente também vive situações em que a gente tem que lidar com situações desagradáveis às vezes. Então, o team building cria um espaço seguro para essas conversas difíceis, o que é essencial para uma evolução individual e coletiva das lideranças e das equipes. Luiz, complementando a fala da Leila, quando as pontes de confiança se estabelecem, a comunicação flui. O time se torna mais integrado e criativo e, consequentemente, as tomadas de decisão tornam-se mais ágeis. É interessante observar ainda que muitas vezes o obstáculo à performance não é de natureza técnica, e sim, usando uma palavra que a Aline usou há pouco, e sim relacional. O team building atua justamente aí, na base subjacente, ou seja, na base invisível que sustenta o desempenho. Que, como a gente já falou no modelo de competências, no episódio 4, depois na gestão do desempenho e tudo, é o que mobiliza cada um de nós enquanto profissional é aquilo que a gente tem dentro e que tem a ver com os nossos motivos sociais, com as nossas crenças, com os nossos temperamentos. Ou seja, investir em team building é investir na infraestrutura humana das organizações. É curioso como, quando essa base se consolida, os indicadores de resultado também melhoram. Sim, e tem dados que mostram isso. Empresas que trabalham as relações entre as suas lideranças e equipes de uma forma estruturada mostram mais engajamento e produtividade, até 25% a mais, segundo algumas pesquisas. E isso é uma evidência de que a qualidade das relações é fundamental para o alinhamento da identidade, o que, por sua vez, se revela nos resultados como um diferencial competitivo real. Vamos falar agora um pouquinho sobre práticas. Quando uma empresa busca desenvolver seu time, por onde começar? Quais são as formas mais eficazes de team building? Luiz, pode falar um pouquinho para nós? Pois não, Aline. O processo de team building pode ser dividido em 4 fases estreitamente conectadas. A primeira delas é o diagnóstico. Através dele, buscamos entender como o time se enxerga e onde estão as suas fragilidades, tanto no que tange a qualidade das relações, que é a palavrinha sua, o relacional, quanto no que se refere ao grau de alinhamento da identidade. É a fase de conscientização da necessidade. Só então definimos a forma, a estratégia de condução e o conteúdo do workshop. O importante é que ele tenha uma intenção e um propósito claro de fortalecimento da equipe e não ser apenas um evento recreativo. A segunda fase é a vivência. Ela se constitui na primeira parte do workshop e tem como objetivo sair da teoria para a ação. Ela busca mudar processos mentais, estabelecer as bases de uma mudança cultural e mobilizar as lideranças e suas equipes. Agora vamos para a terceira fase, que é a validação. E ela representa a segunda parte do workshop, que
seguirá a etapa de diagnóstico e desenvolvimento do conteúdo. A validação visa alinhar os esforços, focar nos objetivos do processo, obter o compromisso tanto individual quanto coletivo dos participantes e, por fim, garantir a implementação dos resultados do team building que está sendo realizado. A quarta e última fase é a continuidade. E ela é extremamente importante, pois, através dela, a gente busca avaliar o nível de compromisso assumido pelos participantes, assegurar efetiva internalização dos objetivos definidos e consolidar os resultados do processo de implementação das mudanças culturais almejadas. Exato. Então, agora dá para perceber claramente que cada atividade, cada workshop que a gente faz de team building é feita especificamente para aquele cliente naquele momento que ele está vivendo. Porque é fundamental alinhar o conteúdo do workshop ao que a equipe está vivenciando agora. Por exemplo, se o time está em fase de formação, é uma equipe nova, o foco é criar vínculo e identidade. Às vezes, o time está mudando, pessoas entrando, pessoas saindo. Então, o foco é reconstruir confiança e redefinir papéis. Por outro lado, se for um time mais maduro, a gente trabalha inovação e ampliação das suas perspectivas. Como uma das alternativas, dependendo, obviamente, do foco que foi estabelecido a partir do diagnóstico. Ou seja, o team building não é um formato único, e sim uma estratégia personalizada, conforme o contexto da empresa e os desafios das suas lideranças e equipes, certo? Isso mesmo. E o mais bonito é ver quando, após essas experiências, as pessoas retomam as suas atividades com um novo olhar. Mais empático com relação aos colegas, mais aberto, mais integrado. Isso se reflete no grau de engajamento, na comunicação e na forma como os líderes atuam no dia a dia. E falando de líderes, o papel deles é central. Isso tem que ficar muito claro. Um bom team building inclui as lideranças não apenas como participantes, mas, sobretudo, como agentes de mudança e cofacilitadores da cultura que se quer ajustar e consolidar. Legal. E, Luiz, quando nós falamos de resultados efetivos, sabemos que o sucesso de um team building envolve alguns fatores críticos, certo? Quais são esses fatores? Quais você destacaria como determinantes para o resultado do processo? Você tocou num excelente ponto, Aline. Existem 4 fatores principais. O primeiro é os participantes perceberem a intenção clara e engajada da alta direção em relação ao processo e à direção da mudança que se quer. O segundo, esse primeiro ponto que eu coloquei, os ouvintes que nos têm seguido já viram essa necessidade em vários outros episódios. Se não houver a vontade legítima da alta direção, não vai rolar. Vamos para o segundo fator crítico. O segundo é o envolvimento genuíno das lideranças, e eu e Leila já tocamos nisso nessa conversa de hoje. Desde o diagnóstico até a aplicação prática dos resultados do processo no dia a dia. Sem isso, o investimento realizado pode se tornar apenas um evento isolado e se perder. O terceiro é a clareza do propósito. Todos os participantes precisam entender para o que estão ali no workshop e o que se pretende fortalecer. E a partir
da reflexão individual e coletiva dos participantes, perceberem a necessidade da construção de um ambiente mais integrado, comprometido e proativo. Vamos agora para o quarto. O quarto e último fator crítico é a continuidade. De nada servirá uma vivência inspiradora, por mais que isso seja reconhecido, se depois dela os gestores e os formadores de opinião envolvidos, é a primeira vez que estamos puxando formadores de opinião. O team building não precisa ser realizado apenas com lideranças formais. Os formadores de opinião, aquelas pessoas que são percebidas, ainda que não ocupem postos de liderança, que são percebidos como fortes influenciadores, são super respeitados, eles podem ter um papel extremamente importante nesse processo. Na continuidade, os gestores e os formadores de opinião envolvidos deverão assumir seus papéis de disseminadores legítimos do processo de mudança cultural. Para quê? A fim de facilitar e agilizar a adesão dos demais integrantes das equipes nos diversos níveis. Quando esses fatores se combinam, ou seja, liderança engajada, propósito claro e sustentação pós-evento, o impacto é duradouro. E eu acrescentaria mais um fator crítico, que eu considero essencial, que é segurança psicológica. O team building é um espaço de abertura e vulnerabilidade também. As pessoas se expõem, compartilham percepções e aprendizados. Precisa haver um ambiente de confiança. E para isso acontecer de uma forma autêntica. Por isso, o papel das lideranças e dos formadores de opinião na criação e na preservação desse espaço seguro é fundamental. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui está na época de fazer orçamento. Então, não pense em team building como um evento isolado. Quando se olhar seu orçamento, lembra que deve ter um ritmo. Pensa nesse ritmo quando você for definir as verbas de investimento do próximo ano. Excelente. E falando sobre mudanças comportamentais e culturais, o team building normalmente provoca movimentos importantes nas equipes. Quais seriam esses movimentos por elas vivenciados? Eu vou reiterar alguns pontos que o Luiz falou. As mudanças nas equipes costumam seguir um ciclo bastante nítido. Na primeira fase, tomada de consciência. O time reconhece suas dinâmicas e padrões. A gente põe um espelhinho para eles verem como é que eles atuam, né? E aí eles olham, reconhecem seus pontos fortes, isso é muito importante, mas também veem onde é que eles podem melhorar. E aí tem uma segunda fase, que é a mobilização, o desejo de fazer isso diferente. E elas começam a experimentar essas novas formas de interação. Nessa hora que é muito importante fortalecer essa intenção, fortalecer resultados, os pequenos resultados, que isso de fato traz. Por isso que os formadores de opinião e os líderes são tão importantes, que eles percebam isso e espelhem e fortaleçam. E a terceira fase é a consolidação, quando os novos comportamentos se transformam em práticas diárias e passam a ser parte da cultura do time. E temos que lembrar também que esse processo não é linear, né? Ele requer uma monitoração, porque as equipes oscilam entre avanço e resistência, o que é bem natural. Perfeito, Leila. Complementando, e é justamente por isso que a sustentação pós-workshop é tão importante. Depois da vivência inicial,
É essencial que as equipes tenham momentos de monitoração, sejam reuniões periódicas de feedback coletivo ou sessões curtas de reforço. Essa monitoração ajuda a preservar vivo o aprendizado e consolidar a qualidade das relações e a integração entre os membros da equipe. Vocês tocaram num ponto-chave agora, a monitoração. Essa monitoração posterior. Muitas empresas, elas ainda veem o team building como uma ação pontual, né? Como funciona na prática esse modelo de workshop e quais são os benefícios dele? Vamos lá, Aline. Eu diria que ele é uma evolução do team building tradicional. Ele começa com uma vivência estruturada, pós-diagnóstico, um workshop de imersão, que propicia experiências, reflexões e a troca de aprendizados. Qual é o diferencial? O diferencial desse formato está no plano de ações que nasce dali e que já reflete um compromisso da equipe. A equipe define compromissos concretos de mudança nessa etapa. Tipo, por exemplo, melhorar a comunicação entre as áreas, ou criar rituais de alinhamento ou rituais de feedback. Podem também ser, mas tem que nascer deles esse plano de ação. Depois, nos meses seguintes, ocorrem as sessões de monitoração que permitem avaliar o que foi implementado, quais foram os avanços e quais são os pontos de melhoria. Isso vai estabelecer um ciclo de aprendizado contínuo que permitirá transformar a vivência em uma jornada. E o mais interessante é que esse formato ajuda a medir resultado. Algo que os RHs têm valorizado e pedido muito para a gente, né? Métricas, né? Então, ao longo da monitoração, é possível observar indicadores de evolução, de melhoria do engajamento e da integração, além da redução dos conflitos. Isso reforça a percepção de que o team building não é entretenimento, é uma ferramenta de desenvolvimento humano e organizacional. Ou seja, quando bem planejado e sustentado, o team building se transforma em uma alavanca de mudança cultural e de melhoria da performance. Luiz, você trouxe um ponto essencial, a liderança. Como o team building se conecta ao desenvolvimento de líderes e à transformação da cultura organizacional? Aline, eu diria o seguinte, a liderança é quem sustenta o aprendizado depois da vivência. Um team building bem-sucedido acontece quando o líder transforma o que foi vivenciado em prática diária, ou seja, através de feedbacks mais abertos, da escuta genuína, do reconhecimento coletivo e da confiança. É o líder quem garante a continuidade ao processo para que ele não se torne um evento pontual, mas sim uma evolução da cultura na direção que se quer ajustá-la. Eu também vejo isso. Em algumas organizações com as quais trabalhamos, os programas de team building foram ponto de partida de uma mudança mais ampla da cultura, de equipes mais segmentadas para um ambiente de maior integração e diálogo. Quando o líder se envolve, a transformação acontece de forma mais natural e duradoura. Ou seja, o team building é um excelente ponto de partida, mas o verdadeiro impacto acontece quando a empresa o integra ao seu jeito de ser e de trabalhar. Perfeito, Aline. Poderíamos dizer que ele é um gatilho cultural. Ele faz emergir comportamentos que fortalecem o sentido de equipe, o propósito e a confiança, e isso impacta diretamente nos resultados da organização. Foi muito boa a nossa conversa de hoje. Falamos sobre como o team building pode ser uma ação eficaz para melhorar a qualidade das relações e ampliar os resultados. Mas, acima de tudo,
sobre como ele é uma oportunidade de reconectar pessoas, propósitos e valores nas organizações. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Agradeço muito a todos que nos acompanharam. Quem quiser saber mais sobre esse ou sobre outros processos por nós conduzidos, basta acessar o site www.wisdom.com.br. No próximo episódio, o nosso tema será Gestão da Mudança. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas, teremos prazer em respondê-las. Basta enviar para o e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo WhatsApp 11 98621 3741. Luiz, Leila, muito obrigada pela presença e pelas riquíssimas reflexões que vocês trouxeram. Foi um prazer, Liz. É bom compartilhar experiência, né? E perceber sobre o que realmente faz diferença nas relações de trabalho. Bom, Aline, mais uma vez obrigado. Espero que esse episódio ajude nossos ouvintes a refletirem sobre o poder da confiança e da conexão genuína nos times. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, deixe seu comentário, siga o nosso canal e continue nos acompanhando. Até breve!